meus companheiros da terceira idade. Eu também sou da terceira idade, pode comparecer. Se não falar, quando eu falo sobre a minha idade, tenho comparando com o Maracanã. O Maracanã foi construído e inaugurado na Copa de 50. Eu nasci em 49, nasci um ano antes do Maracanã nascer. Então hoje eu tenho 76 anos, 7 meses. Sou profissional de saúde, sou médico, fui médico da rede pública municipal e também médico da rede pública federal. Durante 11 anos eu fui diretor do Hospital Miguel Couto, no Leblon, e depois, a partir de 97, eu entrei para a vida política, fui vereador por 4 mandatos e fui deputado estadual por 2 mandatos. Então, esse período todo, o meu trabalho sempre foi muito ligado à saúde e também ao idoso. Eu presidi e participei da Comissão de Saúde nesse período todo, presidi durante os últimos 4 anos, até o final do meu último mandato, que foi o ano passado. Eu, infelizmente, não fui reeleito, mas continuo na vida pública, não desisti de defender as políticas públicas. Na última eleição, eu tive 15 mil votos, meu partido não conseguiu eleger mais do que 4 vereadores, e eu estou na segunda suplência, e hoje trabalho na Câmara junto ao vereador William Siri, que é o vereador do nosso partido, um jovem vereador. Ele não é da terceira idade, não é da primeira idade, é morador da área da zona Campo Grande, daquela zona, e ele me convidou para ajudá-lo numa consultoria em relação à saúde, em relação à área da saúde e ao idoso. Eu fui também vice-presidente da Comissão do Idoso durante os últimos 4 anos na Câmara Municipal. E meu trabalho sempre foi discutir as políticas públicas. E essa questão do idoso, eu queria ter um cuidado aqui, estou vendo que eu vou cuidar, nosso companheiro psicólogo. O psicólogo vai falar sobre a questão dia, etc. Saúde mental. O que eu queria falar um pouquinho sobre o idoso, sobre o que é ser idoso e o que nos é oferecido para todos nós. Nós sabemos, o documento que vocês receberam aqui nessa faixa fala com muito cuidado e com muito acerto sobre as questões do idoso, e alguns pontos eu queria sublinhar, que serão pontos daquilo que eu pretendo falar. Falar assim melhor, aqui se fala sobre o aumento da população da cidade. Todo mundo sabe que a expectativa de vida está subindo cada vez mais, mas é importante que a gente saiba que um grave problema do nosso país, ele exerce em cima da questão do aumento nos anos de vida da população. Se vocês hoje pegarem 2 crianças que nascerem hoje, ou vamos dizer que nasceram no ano passado, estariam com 1 ano agora. Uma dessas crianças nasceu aqui na Zona Sul, nasceu numa maternidade, é moradora do Leblon. E a outra nasceu em Santa Cruz, é moradora de Santa Cruz. Vocês vão saber que elas não terão a mesma expectativa de vida. Essa da Zona Sul pode chegar às vezes até os 80 anos. E aquela da Zona Oeste provavelmente pode não chegar nem aos 60. Por quê? Porque a desigualdade social do país, socioeconômica, ela vai causar diferença na expectativa de vida. Você vê países desenvolvidos, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com o dado que eu li ontem, o Japão, que é um país muito desenvolvido, o Japão tem hoje 140 mil pessoas com mais de 100 anos. Vocês veem que quantidade de gente, com qualidade de vida. Também não adianta a gente chegar aos 100 anos, numa cama, fora da realidade, perdendo toda a nossa competitividade. Isso é muito grave, isso é muito ruim. E cada vez mais se estuda, cada vez mais a ciência vai mostrando que é possível melhorar a qualidade de vida. Vocês devem ter visto cada vez mais entre seus amigos pessoas com doenças neurológicas que não apareciam no passado.
Pessoas que morreram antes, morreram de infarto, morreram de outras coisas, e que hoje, com uma qualidade de vida um pouco melhor, vão subir e vai aparecer então essa influência. Eu tenho essa experiência na minha casa. Estou passando por um problema gravíssimo em casa. Minha mulher é médica, foi diretora do Hospital Salgado de Rio durante alguns anos, e ela, há 8 anos atrás, abriu um quadro de demência frontotemporal, lesão frontotemporal, quadro de demência. Começou a perder a memória, começou a esquecer o nome dos remédios, teve que parar o consultório, começou a esquecer das pessoas, começou a esquecer de todo mundo, foi perdendo sua parte cognitiva, reduziu a oralidade, praticamente fala muito pouco, canta ainda, canta para ela mesma, perdeu o controle de criança, tem que usar fralda, e não pode mais viver sozinho. Precisa do auxílio daquilo que vocês falam aqui. Vocês dizem aqui, o desafio da terceira idade precisa ser enfrentado pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado. Eu estou passando por isso pessoalmente. Eu preciso ajudar a minha mulher, já que eu tenho condições cognitivas, condições físicas melhor do que ela agora, mas eu não posso sobreviver sem trabalhar. Eu não roubei na minha vida pública para ter dinheiro para poder não precisar trabalhar. Eu continuo precisando trabalhar. Eu tenho um emprego na Câmara que me ajuda a compor o meu salário. Eu estou aposentado no Ministério da Saúde, estou aposentado na Prefeitura do Rio. Tive mais de 45 anos de Prefeitura e mais de 30 anos de Ministério da Saúde. Trabalhei em vários hospitais e eu preciso desse dinheiro para poder comprar. Ela está aposentada da Prefeitura e também aposentada do INSS, e esse dinheiro é útil. E nós temos que ter uma pessoa cuidando dela em algum momento. Ela não consegue tomar banho sozinha. Então, ela precisa da ajuda da família. Esse é o grande problema hoje. Quem é que pode cuidar de seus pais? Quem é que pode cuidar da sua mulher ou do seu marido? E, além do cuidado que vocês colocam aqui da família, o cuidado da sociedade. A sociedade não cuida das pessoas. E o Estado cuida muito mal das pessoas. E o momento em que mais a gente precisa da solidariedade, da humanidade, é exatamente quando a gente fica mais velho. A gente passa a tropeçar mais, a gente passa a cair mais. Não é verdade? Nós, idosos, perdemos muito equilíbrio, perdemos muito da massa muscular. Eu, quando vou tomar banho, fico me olhando para minhas pernas finas, fico assustado. Como eu perdi massa muscular? Por favor, boa tarde ao pessoal que está retornando aos seus assentos, né? Vamos fazer silêncio mais uma vez, em respeito ao nosso querido Paulo PM, nosso palestrante, está trazendo um tema de extrema importância. Vamos prestar atenção, tá, pessoal? Depois a gente conversa mais. Obrigado. Então, eu estou tentando focalizar o que eu estou colocando com a realidade da vida. Estou tentando a realidade da minha vida, que é a realidade de milhões de pessoas. O idoso, quando ele mais precisa de recursos, quando ele mais precisa de remédios, os remédios utilizados para os quadros neurológicos, minha mulher toma 6 remédios. São caríssimos. Então, tudo que ela guardou na vida dela, que a aposentadoria está lhe dando, é hoje para pagar alguém para cuidar dela, quando nós não podemos ficar. No final de semana, por exemplo, tem uma pessoa que fica junto com a gente, para dar banho nela, que eu já não aguento mais me abaixar para ajudar a dar o banho nela, não aguento. Tem que ter alguém para fazer isso. A gente precisa de ter condições de manter a casa em dia, a casa limpa. A gente precisa ter condições de se alimentar, ter dinheiro para pagar os remédios, para pagar as consultas médicas, que muitas vezes a gente não vai encontrar, né, no SUS, muitas vezes o atendimento necessário, para fazer os exames. Né? E é exatamente nessa idade. Saibam vocês, por exemplo, mas tem as pessoas que têm dinheiro e têm plano de saúde. Bem, saibam vocês, quem tem plano de saúde,
sujeito que faz 59 anos, no dia que ele faz 59 anos, a empresa de saúde suplementar, Família, Sul-América, Bradesco, Redidor, mandam para sua casa o seu boleto novo, dobra o preço do plano de saúde no dia do seu aniversário. Quando você fica velho, o presente que a sociedade te dá é o aumento do plano de saúde. A cidade não oferece as condições necessárias para você. Por exemplo, é necessário o tratamento, citando mais uma vez a minha esposa, é necessário fisioterapia, uma fisioterapia ligada à neurologia, uma fisioterapia especializada, para ajudar ela a não perder os movimentos, para ajudar ela na cognição, para ajudar ela na oralidade. E isso é necessário ser feito. Isso custa dinheiro. Você não consegue isso grátis. Você não consegue uma fisioterapia no serviço público hoje, qualidade especializada. Então, naquele momento em que você passou, você quando é jovem não pensa nisso, né? Qual é o fator na nossa sociedade que pensa na humanidade, que pensa no próximo? É a aposentadoria. Ou seja, o que é a aposentadoria? A aposentadoria é aquilo, o Estado vai pagar o seu salário depois que você não pode mais trabalhar. Com que dinheiro? Com o dinheiro de quem é mais novo, que não está utilizando isso, está pagando. E com o dinheiro que você pagou. Mas é exatamente isso. Qual é o teto hoje de pagamento do INSS? Chega a 7 mil reais, 8 mil reais também. É o teto. Para quem ganha mais, quem vai ganhar muito, vai ganhar 6, 7, 8 mil reais. E aí o que você vai fazer nesse momento que você passa a não poder trabalhar? Quando você não pode trabalhar? Se eu não pudesse trabalhar, para a minha família, a minha mulher não pode mais trabalhar. Quando aposentou, o salário reduziu. Quando aposentei, meu salário reduziu. Se eu não pudesse trabalhar, eu tinha que cortar esse carro. Eu não ia poder comprar os medicamentos que eu estou comprando hoje. Por isso eu preciso trabalhar. Por isso o idoso trabalha mais do que aposenta e continua trabalhando. E a aposentadoria, e a aposentadoria que está sendo destruída hoje, era a maneira que a sociedade tem de se ajudar mutuamente, de entender que eu sou mais jovem, estou descontando para o INSS, exatamente a questão dos jovens hoje não quer mais saber de aposentadoria. Ninguém acredita mais que vai ter aposentadoria para se sustentar. Todo mundo começa a ter dinheiro e quando tem dinheiro paga uma aposentadoria suplementar. Porque sabe que lá na frente vai precisar estar vendo o problema com seus pais, com seus avós. Então, estes são 3 exemplos. A família, por exemplo, se tem um pai ou uma mãe de 90 anos, de 80 anos, que tem problemas de andar, tem problemas de mobilidade, tem problemas de saúde, é hipertenso, é diabetes, tem problemas, às vezes tem uma queda. O que a sociedade oferece para a mobilidade do idoso? As calçadas cheias de buracos. Hoje é um grave problema nessa cidade a calçada. Não só para o idoso, como também para as pessoas que andam em cadeira de rodas, que andam de legal. Muitas, centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Vão para o hospital com uma fratura de bacia, fratura de fêmur, fratura de útero, fratura de rádio, devido a um tombo quando foi ao mercado. Quantas pessoas precisam de um local para serem tratadas? Eu não posso tratar do meu familiar, eu tenho que internar em algum lugar. Como é que são as casas de internação para idosos? Como é que são os asilos dessa cidade? Quem tem coragem? Eu, quando era deputado estadual, fiscalizei uma série de asilos na Zona Oeste. Grande problema, os asilos não têm condições, maltratam o idoso e ainda pegam seus documentos para buscar o dinheiro do INSS e roubam o dinheiro do INSS com o cartão do idoso. Ou seja, eu estou dando alguns exemplos de como a família não pode muitas vezes cuidar daquele parente, a sociedade não tem mecanismo de fazer isso, e o Estado, que deveria ser aquele que protege, não faz isso.
Estado é o responsável por fornecer o atendimento à saúde. E o atendimento à saúde, sempre não é arte. Ele não fica doente só quando chega aos 60 anos. Isso vai durante a vida dele. Ele é um hipertenso, a pressão dele está alta, e ele não conseguiu ser atendido numa clínica da família, ele não conseguiu, pela central de regulação, fazer um exame. Você tem um problema cardiológico, você faz uma série de exames. Você tem um problema de hipertensão e pressão alta, você faz uma série de exames de remédio. Você é diabético? E o que isso leva? Isso leva a outra doença. O hipertenso não tratado, daqui a pouco ele vai fazer o exame de sangue, aparece lá a ureia e a creatinina lá no alto. Aquilo está avisando a você que o seu rim parou de funcionar direito. Se você não tratar desse rim, daqui a pouco ele não funciona, você vai ser obrigado a entrar no serviço de diálise. Você vai ser obrigado a fazer diálise. Você não faz o preventivo, e hoje a ciência avançou muito no diagnóstico. Você sabe que quando você faz exame, você está pensando, quando você é velho, você está pensando, será que eu tenho um tumor nos rins, no pulmão, no fígado, no pâncreas, no útero, na mama? Essa é a preocupação. Por quê? Porque isso, a gente ainda não sabe perfeitamente qual é a origem disso, o que tem de identidade, o que tem do meio ambiente destruindo a gente, causando essa doença, mas a gente precisa saber fazer esse diagnóstico. E o que a sociedade, o que o Estado nos oferece? Nos oferece um atendimento de saúde que é péssimo, péssimo. O SUS tem graves problemas exatamente nisso aí. Eu vou dar dois exemplos pequenos para vocês de como é que funciona isso. Eu sou um idoso, moro na zona norte da cidade, moro no Meia, e começo a ter um problema, tenho 80 anos, começo a ter um problema urinário. Não estou urinando, estou tomando água, mas não estou urinando. Eu moro com minha filha e meu filho, o marido dela. E aí, o que acontece? Eu paro de urinar, começo a ter dor. O que faz o cidadão comum no Rio de Janeiro? Chama o SAMU. Chamou o SAMU vai lá. Chega lá um jovem médico que chega à conclusão que o caso é complicado, eu vou ter que levar a chamada. O SAMU vai pegar o morador do médico e vai levar para onde? O Hospital Salgado Filho do médico. Para bom sucesso ele não está podendo mais levar. Vai levar para bom sucesso. Vai levar para o Salgado Filho do médico. Chegando lá, ele passa por uma série de exames e vê que ele está com obstrução urinária. Ele está com um tumor na bexiga. Um tumor na uretra. Faz o exame, desobstrui, passa uma sonda, desobstrui e é preparado para a cirurgia, para retirar esse tumor. Ele foi para o hospital de emergência, vai ocupar um leito de emergência, impedindo que outra pessoa com um quadro de emergência seja atendida. Não tem culpa. Por quê? Porque esse paciente, a partir daí, ele deveria ser levado para o atendimento terciário. Aonde é o atendimento terciário? Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa, Servidores, Araí, Cardoso, Monte, Jacarepaguá. Aí estão os locais onde ele tem um quadro terciário, tem um tumor. Eu não sei se é benigno ou maligno, mas ninguém recebe. Esse paciente é operado no Salgado Filho, o material é retirado, e aí tem que fazer o diagnóstico. Aí começa o problema. Ele vai, esse material o hospital não tem servidores para fazer essas lâminas, vai mandar para outro local, vai esperar 60, 90 dias. E aí ele tem alta no hospital. Ele vai ficar no hospital parado, esperando os exames. Ele tem alta, volta para casa. Provavelmente volta para casa com a sonda. E é um paciente que a parte dele não pode tratar. Como é que eu vou embora trabalhar e deixar meu pai sozinho? Tem que arrumar alguém para tratar. Alguém vai ter que deixar a empresa para tratar. O Estado abandona essa atitude do Estado.
abandona o cidadão idoso. E é aí que ele precisa. Ele não precisava disso aos 20 anos, aos 25. Ele precisa disso agora, a partir desse momento. Aí chega o exame, é um tumor maligno. E aí ele vai precisar o quê? Ele vai na clínica da família, vai receber o resultado do exame, e a clínica da família vai dizer, vou marcar aqui no computador, se você é atendido por um urologista. O senhor precisa fazer quimioterapia ou radioterapia. Aí, 90, 120, 180 dias, para alguém até onde esse cara vai ser, até onde está o especialista? No hospital terciário. O especialista não está na clínica da família, não está, ou numa policlínica, nos antigos PANs, que não funcionam mais como PANs, são policlínicos, lá tem um especialista, ou nos ambulatórios desses 6 hospitais que eu falei, ou nos hospitais universitários. E aí dava 120 dias. Há uma lei que diz que após o diagnóstico tem 60 dias para tratar. Isso aí ou seja, eu estou aqui elencando uma série de colocações que o Estado faz com o idoso. A partir daí, daqui a 120 dias, se ele não morreu, se ele conseguiu sobreviver, se ele não teve infecção urinária, coração, etc., infecção urinária foi grave, morreu no CPI, salgado ele vai marcar a consulta, se foi em janeiro, marcar a consulta em outubro. Ele vai no hospital do Andaraí, que é o mais perto dele, no urologista. O urologista fala, precisamos fazer quimioterapia. Vou encaminhar o senhor para a oncologia. Não está funcionando, não tem quimioterapia aqui. Eu vou fazer quimioterapia, não tem aqui. Vou ter que arrumar um lugar que eu vou botar sobre a lista de CIGEC para ir para o local do INCA, como servidores, mais um tempo de espera. E aí, se a saúde dele apertar, ele vai esperar fazer gatos. Então, são pequenos detalhes que a gente não vê isso no livro. A gente vê isso na vida, vivendo, vivenciando isso. Eu não estou falando nada do que eu li, estou falando tudo do que eu vivi. Na real. Do que eu estou vivendo. Estou vivendo particularmente. Eu imagino se eu não tivesse condições de dar um banho na minha mulher com alguém me ajudando, de dar alimento para ela comer, de comprar os remédios, como é que eu ia me sentir? Eu e com ela, quando éramos novos, dizendo, olha, nós dois vamos envelhecer juntos. E ela dizia para mim, vamos cuidar um do outro, nossos filhos vão botar a gente no asilo. Ela sempre me disse isso, nossos filhos, vou viajar, a gente vai causar tanto que vamos botar ele no asilo, vamos ter que tratar. Quem ficar bem com o outro, estou cumprindo a minha parte. Com muita satisfação, com muita alegria, com muito cansaço muitas vezes, mas com muita alegria. Mas isso tudo deveria ser oferecido pelo Estado. As condições, que começam nas financeiras da sua aposentadoria. Você não está ganhando o dinheiro do Estado. A sua aposentadoria não é um prêmio, o que você está tendo. É um direito de lhe devolver aquilo que você deu a vida inteira. Como também é um direito da qualidade de vida daquilo que você fez no seu trabalho. Como professora, como profissional de saúde, como tantas outras profissões que você ajudou como policial na rua. Ou seja, nós temos que ter essa consciência de brigar. Quando a gente briga pelos hospitais federais não serem fatiados, a gente quer os hospitais funcionando com as especialidades, é porque lá, ainda com todos os problemas, é lá que a gente consegue atendimento. Você ouve, eu fico impressionado com as declarações dos profissionais da Lagoa, de bom sucesso, continuando na porta de bom sucesso vários dias, na Lagoa, quando fiz aqui, no estado da Lagoa, de bom sucesso. Como é que as pessoas falam com carinho de nós, profissionais de saúde, do hospital que trabalham? Eles nem sabem que estão sendo muito maltratados, quando eles deveriam ser mais bem tratados, mas eles acham ótimo. É uma segurança. É a mulher que disse, eu estou curada do meu câncer no útero por causa da Escola Lagoa. Como é que eu vou ver se eu estou na Lagoa? Então, a nossa função como cidadãs, é exatamente essa. É lutar por aquilo que está vendo. Nós estamos vendo que o governo está fazendo errado. O governo é preciso rever a maneira
solidarizar para poder dar condições de vida a quem alcança 60 anos. Nós temos que entender que temos que mudar transporte coletivo, que eu tinha esquecido de falar. Aonde mais é maltratado o idoso? Transporte coletivo. No caso, você entra no ônibus, vai dar arrancado, o velhinho cai, a velhinha cai no ônibus. Na hora de descer a escada, o cara cai, você tenta quebrar a perna. É o maltrato com o cartão, agora já é, né? O maltrato com as pessoas. Eu fui autor de uma lei quando era na Universidade Estadual para dar passe livre para as pessoas com doenças crônicas. Foi uma luta, 4 anos de luta na justiça para conseguir algumas doenças crônicas acabamos conseguindo. Que é um direito da pessoa. O camarada vai fazer diálise, às vezes não tem diálise que na casa dele e não tem dinheiro para isso. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês é um exemplo mais real do que esse eu não podia trazer. Dentro da minha vida, dentro de casa com a minha mulher, da minha vida como profissional de saúde, e não me arrependo de nada do que eu fiz até agora. Acho que ainda fiz pouco, acho que precisava fazer mais. Gostaria de fazer mais. Se tivesse direito, mas tentar fazer mais. Espero ainda continuar, como estou continuando na Câmara ajudando meu colega lá, William Siri, a fazer um trabalho bom. Espero, em outro momento, se eu puder ter um outro mandato, vou pensar nisso ainda. Estou muito velho para isso, mas ainda tenho vontade de lutar por isso. Porque nós precisamos lutar por isso. Como cidadão, como profissional, a gente precisa lutar por isso. Ter consciência. Nós precisamos de uma saúde melhor. Nós precisamos de um transporte melhor. Nós precisamos de uma moradia melhor. Nós precisamos de uma previdência melhor. Nós precisamos de ter o amparo do Estado que eu falo, federal, estadual, municipal, para as pessoas, quando mais precisam de ajuda. Quando mais precisam de ajuda, eu sou desamparado pelo Estado. Obrigado.